Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 20 de fevereiro, dia 51. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional diário da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas, mas principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Escolha um local confortável e de preferência em silêncio, para que possamos desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peça ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Antigo Testamento, Levítico, capítulo 9. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue, pôs sobre os chifres do altar, e o resto de sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado, pela oferta do pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés, porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois, Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, queimou-o sobre o altar, e lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta do povo, e pegando o bode da oferta pelo pecado que era pelo povo, e o matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e ofereceu, segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois, Arão matou o boi, o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar, ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado. E puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então, desceu do altar, havendo feito oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho sobre da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. E então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou,
Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Venham e tirem os seus parentes de diante do santuário, e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Não deixe os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: Você e os seus filhos não devem beber vinho, ou bebida forte, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morra. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e os filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos: Peguem a oferta de cereal que restou das ofertas queimadas ao Senhor, e comam-na sem fermento junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, vocês, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos. Os sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel trarão a coxa da oferta e do peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e aos seus filhos por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e disse: Por que vocês não comeram oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês, para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que dessa oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor, e mesmo assim tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Novo Testamento, Marcos, capítulo 4, versículo 26. Jesus disse ainda: O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de dia e de noite, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto está maduro, logo manda cortarem com foice, porque chegou a colheita. Disse mais: Com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se animar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podia compreendê-la.
e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos os acordavam e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. Ele disse isto, porém Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado e o que antes estava dominado pela legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus os deixasse ficar com eles. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Salmos 37, versículo 27. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará
para que você herde a terra, para você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Provérbios capítulo 10, versículos 6 e 7. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grato por este momento. Lembre-se de compartilhar com os irmãos e as irmãs que você se lembrou durante a leitura, para que possamos expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24:14. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. Que seu coração seja repleto e transbordado de alegria. Que você experimente a paz de Cristo, independente daquilo que você esteja vivendo agora. Até amanhã.